بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, agora vamos na aula sobre a crença, né? A crença é o nosso assunto de hoje, será sobre a tawassul. A tawassul é usar intermediário. Quando você quer fazer algo, usa intermediário ou alguém como intermediário ou algo como intermediário. E o que quer dizer isso na região de Allah subhanahu wa ta'ala? في الشرع يراد به التوسل إلى رضوان الله والجنة. É você usar algo como intermediário para chegar a Allah e assim como o paraíso. ويفعل بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. Fazendo o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e deixando o que Allah proibiu. Esse é que a tawassul, usar algo como, posso dizer, intermediário para fazer chegar o que você precisa. Não sei como usou aí no livro. Aqui está escrito as partes da imploração. Imploração? Imploração. Não, fala os meios e os métodos. Imploração, é? Onde é que está? Cadê o capítulo? Aqui, ó. Eu pulei. Usou o quê? Meios ou métodos, como intermediário. Meios e métodos, né? Tá, meios e métodos. Vamos levar o que está dentro do livro. Então, bem, معنى الوسيلة في القرآن الكريم. O significado desses meios e métodos no Alcorão Sagrado. ولفظ الوسيلة في القرآن في موضعين. A palavra wasila, meios ou métodos, no Alcorão, isso vem mencionado em duas partes do Alcorão. A primeira parte é Suratul Ma'idah, surata número 5, versículo número 35. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila. Tema Allah subhanahu wa ta'ala e procura nele o que? O método e assim como o meio. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. E sacrificam no caminho dele na esperança de vocês serem bem-aventurados. Sacrifício ou jihad que se mencionou aqui não é aquele só jihad que as pessoas conhecem, que é armamento, guerra, não sei lá quanto, tem a ver com conflito armado. A jihad, quando se fala do jihad no Islã, é todo sacrifício que o homem faz. Por exemplo, mulher muçulmana aqui no Brasil usar hijab é um jihad que ele está fazendo. Ela está fazendo porque não é muito fácil a pessoa usar hijab aqui pelas pelos resultados, ou zombaria, ou desdém que a pessoa passa. Então é um jihad. Quando se fala do jihad, muitas das vezes no Islã não se refere apenas a conflitos armados. Então, se refere a outras coisas como o sacrifício que nós falamos. Então, esse é o primeiro lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona a palavra al-wasila, que é o meio ou método. E no outro versículo é Surat al-Isra, Surat número 17, versículo número 57. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ulaika yad'una, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. أولئك aqueles ou esses
esses são aqueles que pedem Allah subhanahu wa ta'ala وَيَبْتَغُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَيَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةِ يدعون pedem Allah subhanahu wa ta'ala يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ, desejando da parte do seu Senhor al-wasila, o meio, ayyuhum aqrab, para que eles possam se aproximar da sua misericórdia. Então pedem, doam e usam meios através daquilo que eles fazem para se aproximar da misericórdia dele, e ainda temem o castigo dele, inna adaba rabbika kana mahdura, porque o castigo do teu Senhor é muito severo ou muito doloroso. Então este é o significado de al-wasila, o meio ou método no Alcorão. Eu queria ouvir exatamente o que o tradutor ou os tradutores disseram nesses dois versículos. Quem pode ler para nós aí? Eu ainda estou na Surata 5, versículo 35. Mas pode ler assim, começa com esse versículo. Ó crentes, temei Alá, tratai de acercar-vos dele e lutai pela sua casa, quiçá assim prosperareis. Tá certo? Pode repetir novamente, por favor. Ó crentes, temei Alá, tratai de acercar-vos dele e lutai pela sua causa, quiçá assim prosperareis. Então, vem como palavra acercar, né? Aí vai para número 17, capítulo 17, versículo número 57. Pode ler? Pode. Aqueles que invocam anseiam por um meio que os aproxime do seu Senhor, e esperam a sua misericórdia e temem o seu castigo, porque o castigo do teu Senhor é temível. Tá. Então, seja como for, a tradução de dois versículos em duas partes diferentes vem como acercar outro como meio. Então, meio e método, não tem problema, aquilo que nós estamos falando não foge exatamente daquilo que foi traduzido aí. Então, o que nós queremos dizer que o significado disso é a pessoa se aproximar de Allah através das boas ações que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. E usar método e meios se aproximando de Allah subhanahu wa ta'ala através da prática de boas ações que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الأولى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى الوسيلة فيها القرابة. Porque Ibn Kathir رحمه الله تعالى عنه, conforme relata narrado do Ibn Abbas, que o primeiro versículo que ele citou, que o autor aqui citou, que wasila, meio, quer dizer se aproximar através de uma boa prática. ونقل ذلك المجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. Então ele narrou isso de Mujahid, Abu Wa'il, Hassan al-Basri, Abdullah ibn Kathir, As-Suddi e Zaid e outros. أما الآية الثانية, quanto ao segundo versículo, فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مناسبة نزولها التي وضح معناها فقال. Abdullah ibn Mas'ud, ele explica qual foi a causa da revelação deste versículo quando ele diz nazalat fi nafar min al-arab, que o segundo versículo foi revelado sobre um grupo de árabes, kanu ya'buduna nafar min al-jinn, e eles adoravam
um grupo de gênios. Esses árabes adoravam gênio. فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ. Então os gênios ficaram muçulmanos. فَالْإِنْسِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Mas aqueles homens que adoravam a esses gênios não sabiam da sua reversão. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة لعبادة جليلة. E não restam dúvidas que o que está sendo referido aqui sobre o meio ou método é a pessoa usar tudo o que pode se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala dentre as boas ações, e assim como as adorações al-jalila, louváveis. ولذلك قال, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Procuram o que? Meios para chegar até ao Senhor deles. أي يطلبون ما يتقربون إلى الله به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. Quer dizer que usam boas ações para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala, para conseguir a sua compaixão através das boas ações que eles usam. Aqsamu tawassul. Então, meio ou divisões, ou melhor, divisão pode ser um pouco complicado a gente traduzir, mas melhor é tipos de tawassul, de meios, ou então métodos que a pessoa pode usar para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. ينقسم التوسل إلى قسمين: التوسل مشروع والتوسل ممنوع. Esse tipo de métodos e assim como meios se divide em duas partes. Uma parte é aquela parte permitida e outra parte é a parte proibida. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح لمعرفة ذلك، وهو الرجوع إلى كتاب الله، إلى الكتاب والسنة، ومعرفة ما ورد فيهما عنها فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروع فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه التوسل الممنوع. Permitido, primeiro, o meio permitido é a pessoa usar o meio certo e que foi permitido, usando ou trilhando o caminho certo para trilhar o caminho certo. A pessoa precisa de voltar para o livro de Allah e Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para conhecer o que nessas duas fontes Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. فمن دل الكتاب والسنة على الوسيلة المشروع فهو التوسل المشروع. Então tudo que foi indicado no livro de Allah, assim como no Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como um meio permitido, então esse é que é o meio permitido para que a pessoa possa trilhar neste meio. وما سوى ذلك فهو التوسل ممنوع. E o que for ao contrário disso, isso pode se considerar como um meio proibido. Então, como estávamos falando que meios e métodos de a pessoa se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, alguns desses métodos e meios são permitidos e outros proibidos. E o que é permitido é aquilo que nós falamos, que a pessoa terá que trilhar um caminho usando o livro de Allah subhanahu wa ta'ala ou o Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que ele possa saber quais são os meios permitidos ou os meios não permitidos. Então, quanto aos meios permitidos, são três tipos de meios. Três tipos de meios que a pessoa usa e que esses meios são permitidos para que possa fazer o quê? Possa fazer se intermediar através de uma coisa, chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. التوسل إلى الله
باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة. Primeiro tipo de meio permitido é ele usar um dos seus atributos ou uma das suas qualidades. A pessoa usa atributo de Allah, quando se fala de atributo, é nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou uma das suas qualidades. كأن يقول المسلم في دعائه, como por exemplo o muçulmano dizer nas suas súplicas: Allahumma, oh Allah, oh meu Senhor, inni as'aluka bi annaka ar-Rahman ar-Rahim, eu te peço porque tu és o clemente, o misericordioso, ou tu és o misericordioso, misericordiador. An tu'afini, para que me cure. Ou então dizer: as'aluka bi rahmatika, eu peço-te através da sua misericórdia, allati wasa'at kulla shay'in, na qual engloba todas as coisas, an taghfira li, para que me perdoe, wa tarhamni, e tenha misericórdia de mim, wa nahwu dhalika, ou coisa semelhante. Então esse é o primeiro tipo de meio que o muçulmano usa para o meio, quer dizer, permitido que ele usa para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, usando o que? Os seus atributos ou as suas qualidades, as suas sublimes, os seus atributos sublimes ou qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى. E a prova da permissão sobre este tipo de meio, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah possui nobilíssimos atributos, fad'uhu biha. Então, peçam a Ele através deles. Peçam Allah através desses nomes, através desses atributos. Então, Allah, podemos chegar até Ele usando o seu nome, dizendo: Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Então, você usa qualquer tipo de atributo que Allah subhanahu wa ta'ala possui para você chegar até Ele. Ou então, uma das qualidades que Ele tem para chegar até Ele. Então, esse tipo de método ou meio é permitido. O primeiro tipo de meio permitido, como nós falamos que eram 3. Segundo, التوسل إلى الله بالعمل الصالح قام به العبد. É a pessoa usar este meio chegando até Allah subhanahu wa ta'ala através de uma boa ação que o indivíduo fez, que o servo fez. Como por exemplo o indivíduo dizer o que? Allahumma, oh Allah, bi-imani bika, através da minha fé em ti, wa mahabbati laka, e o meu amor em ti, wa ittibai rasulika faghfirli, e através do meu seguimento ao profeta, perdoa-me. Ou então dizer assim: Allahumma, oh meu Senhor, oh Allah, inni as'aluka bihubbi linabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imani bihi an tufrij anni. Eu te peço através do meu amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou através da minha fé nele, para que me alivie o pesadelo, ou para que me tire desta situação, pedindo o quê? Para que Allah subhanahu wa ta'ala possa tirar de alguma situação que o indivíduo possa enfrentar. Ou ayadkura ad-da'i amalan salihan dhata balin qama bihi yatawassal bihi ila rabbi. Ou então a pessoa que pede e usa este meio, usa ou então menciona uma boa ação muito importante que ele
praticou para usar como meio chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيورد ذكرها. Como aconteceu com 3 indivíduos que foram que foram entrar numa cave e depois a rocha cobriu a eles, como isso será citado brevemente. Então, este hadith vamos mencionar aqui agora, depois desses versículos. ويدل على مشروعة قوله تعالى. Então, o versículo que indica que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para que a pessoa faça isso é o versículo que está no Surat Al-Imran, Surata número 3, versículo número 61, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Walladhina, e aqueles yaquluna, que dizem, Rabbana, ó nosso Senhor, ó Senhor nosso, amanna, nós acreditamos em Ti, ó Allah, faghfir lana dhunubana, perdoa as nossas falhas, wa qina adhaban nar, e nos proteja do fogo infernal. E nos proteja do fogo, ou nos afaste do fogo infernal. Então, aqui este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina yaquluna rabbana innana amanna. Aqueles que dizem, nós acreditamos. Então, eles usam as suas crenças em Allah para servir de meio e método até chegar até. Então, a pessoa pode usar a sua fé e pode usar a sua boa ação para que ele possa rogar e implorar algo a Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz no surata número também 3, mesmo surata: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Ó Senhor nosso, amanna bima anzalta, acreditamos no que você revela ou revelou. واتبعنا الرسول, e seguimos ao profeta, faktubna ma'a ash-shahidin. Então nos registre juntamente com os testemunhos, juntamente com aqueles que testemunham a verdade. Então, por causa da imã ou da fé da pessoa que tem, Allah subhanahu wa ta'ala pode usar como um meio e como um método para o que chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, ou para solicitar algo a Allah subhanahu wa ta'ala, a sua fé. Então, por isso, este é o segundo tipo de método permitido para a pessoa usar até chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vamos mencionar um hadith. Esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele menciona esse dito, citando 3 pessoas que saíram e que estavam de passeio e que estavam de viagem, até quando chegaram a uma parte onde tinha uma cave aberta. E quando chegaram na cave, então entraram ali para descansar. O que acontece? A cave veio uma rocha, caiu na frente da boca da cave e cobriu, aí eles ficaram ali dentro. Até quando eles ficaram desesperados, logo tiveram uma inspiração para que eles usassem boas ações que eles tiveram em vida, ou que eles praticaram em vida, oferecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala pudesse salvar eles daquela angústia que se encontravam. Por exemplo, diz o quê? ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة. Dentre as coisas permitidas para a pessoa usar para como um método ou meio para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que consta sobre a passagem da cave de 3 indivíduos, كما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, como narra Abdullah ibn Umar, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, cara, disse: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ouvi o profeta, que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo:
dizendo o quê? Bainama thalatha nafarun mimman kana qablakum yamshuna id asabahum matar. Saíram 3 pessoas dos vossos antepassados. Nossos antepassados, quer dizer, não era no tempo do Islã, já eram, talvez seja no tempo que se praticava o judaísmo. Então eles começaram a andar até que começou a cair uma chuva. Começa a cair chuva, então eles recorreram o quê? Recorreram a uma cave para se esconder e para fugir da chuva. فآووا إلى غار فانطبقت عليهم. Então eles entraram na cave e a cave veio e fechou-se. A pedra ficou na frente e fechou e não tinha como sair. Já estava ali no lugar oco dentro da cave, mas com a entrada já encerrada com aquela rocha que caiu. فقال بعضهم لبعض. Então eles começaram a conversar entre si dizendo: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. Nada vai vos salvar dessa situação, dessa angústia e dessa situação que vocês se encontram agora, senão o quê? A verdade. Usando a verdade daquilo que vocês fizeram para Allah subhanahu wa ta'ala. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. Então que cada um de vocês peça a Allah subhanahu wa ta'ala usando como meio ou método aquilo que ele fez com sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque há coisas que o indivíduo faz com toda a sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles conversaram e viram que temos que usar o que cada um de nós fez, agradando ou oferecendo a Allah subhanahu wa ta'ala com toda a sinceridade. Então, quando cada um deles começou já aquilo, recuar a fita cassete para saber o que ele fez. Então cada um começou a se lembrar. كل واحد منكم فقال واحد منهم. Um deles, o primeiro, disse: Allahumma, oh Allah, inni kuntu não. فقال الله واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير. Oh Allah, você sabe melhor que eu tinha pessoas, funcionários, que trabalhavam para mim. عمل لي على فرق من أذك فذهب وتركه. Então essa pessoa veio, trabalhou para mim um tempo. E quando chegou a hora dele receber, ele foi-se embora e não recebeu o quê? O seu salário. Então, o que o homem ficou a fazer? وَإِنِّي عَمَّدْتُ إِلَى ذَلِكَ لِفِرَاقِ فَذَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا. Então, o dinheiro que era para pagar a ele, eu fiz investimento. Investi aquele dinheiro e comprei animais. Comprei, por exemplo, vacas. Então, o que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala multiplicou com aquele dinheiro o negócio que o homem fez. A pessoa trabalhou, o que tinha para receber não recebeu, foi-se embora. E o dinheiro que ele deixou com o patrão dele, o patrão ficou investindo no comércio. E o comércio teve muitos lucros. Até quando aquele homem um dia veio precisando o dinheiro dele, o direito dele, então ele veio até a mim e disse: o que? Ó fulano, me dá aquele meu dinheiro que eu tinha para receber quando trabalhei para você. Então o homem que era o dono das obras, ou que era o patrão, disse: tudo que você está vendo na sua frente é para você. O homem disse: você está brincando comigo? Eu vim buscar só o meu salário. Ele disse: mas eu levei o seu salário e comprei, fiz investimento, comprei animais, não sei o que, fiz aquilo. O negócio já gerou o quê?
gerou lucro, que você está vendo na sua frente. Então pode levar tudo e vai embora. Então o homem levou tudo e foi-se embora. Então o que ele disse? Allahumma, meu Senhor, se eu fiz isso só para agradar a ti, dar o salário dele e ainda o que produziu o salário dele, então fafar de Jahannam. Faça a questão de nos afastar dessa situação. Então a Rocha se afastou um pouco. Tentaram sair, não conseguiam sair. Ainda estavam dentro. Até quando veio o segundo homem, disse: Allahumma, meu Senhor, in kunta ta'lamu annahu kana li abawani, eu tinha aquilo que eu chamo os meus pais que estavam numa idade muito avançada quando estavam em vida. Wa kuntu atihima kullu laylatin bilaban ghanamin li, e eu tinha como costume diariamente, cada noite, trazer um leite de cabra para eu dar a eles. Até que um dia eu demorei muito de chegar em casa e encontrei enquanto eles estavam dormindo. Já dormiram sem jantar. Eles jantaram com o leite da cabra que o homem tirava. Então encontra os pais já dormiram. E ele teve receio de incomodar a eles se fosse acordá-los. Então ele não acordou. Porque acho que eu vou incomodar. Por que eles estão dormindo? Por que eu vou incomodar a eles? Então deixou eles dormir. E o mesmo leite que ele levava no recipiente, as pessoas que estavam ao redor dele, os filhos, não sabe, precisavam também tomar, tinham fome. E eles insistiram várias vezes enquanto ele estava parado na porta, levando o recipiente com leite para que as pessoas, ele desse os filhos, e ele não deu. Até quando eles acordaram, os pais. Quando acordaram, ele deu o leite, tomaram e agradeceram a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, se você sabe que esta ação eu fiz apenas para agradar a ti, então nos afaste desta situação. A Rocha se afastou mais um pouco. Tentaram sair e não conseguiam sair. Eram quantas pessoas? 3. Então veio a terceira pessoa. Então disse: Allahumma, meu Senhor, você sabe que eu tinha uma prima, filha do meu tio, que eu amava muito. E essa minha prima sempre se protegeu e não quis se meter comigo ilegalmente. Até que um dia ela teve necessidade, precisou de algum dinheiro que ela precisava de comprar algo, se era para comer ou para vestir. Importante, teve necessidade de dinheiro. E ele foi ter com o primo. Então disse que: olha, eu não vou te dar dinheiro de graça. Se quiser, vamos, aquilo que eu chamo namorar, não tem outro nome para dizer. Vamos namorar, não tem problema, eu vou te dar dinheiro. A moça aceitou, deu dinheiro. Até quando o homem, o primo dele, estava já quase para pegar a moça, começar já a praticar as ações, disse: Taqillah, tenha medo, e não aquilo que eu chamo, arrebenta o céu, senão com o seu direito. Isso é, não venha subir em mim fazendo relações enquanto você não tem direito. Não é meu marido. Então o homem logo também se levantou, e quando se levantou, ele não pediu o dinheiro, deixou o dinheiro com ele, foi-se embora e disse que está perdoado, o dinheiro fica contigo. Se eu fiz isso para agradar a ti, Allah, então nos tira dessa situação. Foi quando a Rocha se afastou e eles conseguiram sair da casa e começaram a andar. Então tudo isso para mostrar que a pessoa pode usar a sua boa ação que ele fez por Allah para ele, o quê? Chegar até a ele. Para pedir uma coisa a Allah subhanahu wa ta'ala. Então quer um bom emprego, quer um filho, quer marido, quer o quê? Então procura fazer uma ação só para Allah.
E esta ação deixa em sigilo e não fala para ninguém. E pode usar esta sua ação para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala te dar o que você quer na vida. É isso que o indivíduo tem que fazer. É isso que a pessoa sempre tem que estar preparada. Fazer algo e deixar este algo em sigilo. É com Allah subhanahu wa ta'ala. Não precisa de comentar nem com o marido, nem com o filho, nem com a mãe, nem com a prima, nem com a irmã. Deixa tudo em sigilo. Até quando um dia a pessoa estiver numa angústia ou numa necessidade e não tem como sair daquela necessidade, usa aquela obra, usa aquela prática e ação que ele fez, oferecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa atendê-lo, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa aliviar o pesadelo que a pessoa também possa enfrentar. Então esse é o segundo tipo de causa ou método que a pessoa, ou meio que a pessoa usa para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro é através de aquilo que chama nomes e qualidades de Allah. Segundo é através da ação praticada pelo indivíduo. Terceiro, التوسل إلى الله بالدعاء الغيب الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. É usar o meio através de uma pessoa virtuosa que você acha que se Allah subhanahu wa ta'ala, se ele pedir a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atende a ele. Você conhece alguém, e esse alguém, por exemplo, um chefe que é temente, e ele faz dua, e você vê sinais que ele é uma boa pessoa. Então você pode usar a ele pedindo a ele para fazer dua, não pedindo a ele diretamente. Que o chefe me dá filho, o chefe me dá emprego. Não é isso que nós estamos falando. Você pede a ele para levantar as mãos para o Deus, pedindo a Allah, chefe, pode fazer dua para mim, para Allah subhanahu wa ta'ala me dar filho, e ele levantar suas mãos para o céu, pedindo, oh Allah, dê filho ao fulano. É o que nós estamos falando. Não é você fazer a sua súplica e colocar as suas preocupações diretamente para o chefe, como acontece com os padres, por exemplo. Vão ali, param no altar, chegam ali, não sei o que está fazendo, coisa, em nome de benção, ou está abençoando as pessoas. Ninguém tem benção. A benção cabe a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que dá benção a quem lhe apraz. Allah é que dá o que é sucesso a quem quer. Não é a pessoa como você. Não é uma pessoa que você nem sabe o que faz, por exemplo, para você pedir bênção a ele. Então você usa apenas alguém que você acha que é uma pessoa virtuosa e que quando fizer o que é súplica, ele pode ser atendida por Allah, para só usar ele como um instrumento que vai chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dizer que, oh, pede para mim, quero bom emprego, pede para mim, quero filho, pede para mim, quero concluir meus estudos, pede para mim, quero marido, pede para mim, quero esposa. É isso que você tem que fazer, não pedir a ele diretamente, como muita gente faz e às vezes dá um dinheiro, como isso acontece com muita frequência. Se aqui no Brasil não acontece, mas há países que até as pessoas fazem questão de pagar alguém para que esse alguém possa dar benção ou possa atender na necessidade que ele tem. Então, a pessoa pode usar-se alguém que acha que é uma boa pessoa para fazer isso. كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعات الله ويطلب منه أن يدعو له ربه ليخرج كربته ويسر أمره. É como uma pessoa ir até alguém que ele acha que é uma boa pessoa e que essa pessoa observa atentamente as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala e pedir para ele rogar Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala lhe dar o que ele quer, como nós falamos. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالدعاء عام ودعاء خاصة. Porque aquilo que eu chamo, onde é que está a prova disso que é permitido? Porque os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre eles iam falar com o profeta, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam fizesse o que? Súplica para eles.
essa súplica no modo geral, ou então cada um ia individualmente para pedir ou colocar uma preocupação específica ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها, como consta isso nos dois livros autênticos, que é o livro do Bukhari e Muslim, que Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu diz: أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب فكان أولياء المنبر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب. Uma vez homem entrou pela porta que estava logo em frente do púlpito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava fazendo o sermão. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Então ele se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, ó profeta de Allah, halakal mawashi, os animais estão morrendo de sede e morrendo de seca. Wankata as-subul, e os meios já se cortaram. Fad'u Allah yughithana, então peça a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar chuva. Qala Rasul, qala. Então o homem, ou Anas diz: Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou suas mãos, faqala, e ele disse: Allahumma asqina, oh Allah, dê-nos chuva. Allahumma asqina, Allahumma asqina, oh Allah, nos dê chuva 3 vezes. Qala Anas diz: wala wallahi ma nara fi samai sahaman wala kurna. E quando, na altura que aconteceu isso, quando alguém olhasse no céu, o céu era limpo, como o dia de hoje, por exemplo. Olha para o céu, não tem nenhuma nuvem que indique que pode vir a chover. O homem fez isso quando o céu estava muito limpo e ninguém esperava que caísse a chuva. Então, o que acontece? وما بيننا وبين صنع من بيتي ولا دار قال فقطعت من وراء سحابة. Então, quando a gente estava se dirigindo para as nossas casas, de repente foi quando vimos as nuvens aparecendo no céu. O que acontece? Eu quero cortar esse hadith porque é muito longo para ultimarmos a aula. De repente começaram a aparecer nuvens, e com as nuvens aparecendo, o céu se fechou, começou a chover. Começou a cair chuva desde aquela sexta-feira até outra sexta-feira. O mesmo homem voltou queixado que o profeta de Allah, já estamos morrendo já de inundações, os campos inundados, os animais não têm como sair mais para pastar. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala para que pare com a chuva. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua e a chuva parou depois de uma semana ininterrupta de chuva que ele pediu. Então, com isso nós podemos usar sim uma pessoa virtuosa para pedir para nós a Allah subhanahu wa ta'ala, como fizeram isso no tempo do profeta, quando solicitaram a chuva, e a chuva caiu durante uma semana sem parar e começou a devastar, destruir as culturas, destruir os campos. É esse tipo de aquilo que se chama meios, e assim como tipo de coisas que nós podemos usar para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Métodos e meios. Fora disso, não é permitido. O que nós vamos mencionar agora é sobre meios e coisas proibidas a gente usar para fazer o quê? Para chegarmos até a Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. É suficiente? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Agora, outro tipo de meio proibido. Aqueles são 3 meios que a pessoa pode usar e que esses meios são permitidos. Primeiro é usar o nome de Allah. Segundo é usar o quê? Boa ação ou uma boa obra que o indivíduo fez
Terceiro é usar alguém para fazer a sua súplica ou o seu pedido em seu nome, além de você pedir a ele diretamente. Então, esses são meios permitidos, enquanto que agora vamos falar de meios proibidos. Quais são esses meios proibidos? Existem coisas que o Sharia ou a religião proíbe a sua prática. Dentre essas coisas, primeiro é a pessoa fazer ou usar um meio pedindo alguém que está morto, falecido, ou alguém que esteja ausente para o quê? Para pedir ajuda a ela, esta pessoa, ou então resolver suas necessidades ou tirar da angústia que ele está. Este, sem dúvida, que faz parte do politeísmo maior. E a pessoa que fizer isso, ela está fora do Islã. Vai ali no túmulo, por exemplo. Alguém morreu. E esse alguém, se era boa pessoa ou não era boa pessoa, não interessa. Só que a pessoa está morta, já é falecida. Vai ali pedir. Ou alguém que não está, não sabe qual é a condição dele, a situação dele. Coloca ali, mas eu te peço fulano para me dar isto. Mesmo que essa pessoa que é pedida for um profeta ou algo parecido, isso é haram. Isso é haram. E a pessoa que fizer isso está fora do Islã. Por exemplo, o que faz hoje muita gente, né? Hoje em dia muita gente faz isso. Cada casa, por exemplo, muitas casas aqui no Brasil, entra naquela casa existe um santo, existe uma estátua ali pequena na sala e que ele usa, o que nem muita gente faz, coloca crucifixo no pescoço e ele fica beijando, não sei o que, e assegurando com a convicção que aquilo pode beneficiar algo ou afastar algum mal. Como, por exemplo, quando há jogo de futebol, não sei o que, aqueles que levam terço, fica beijando aquele terço porque está ali Nossa Senhora, não sei, de Aparecida, ou Nossa Senhora, não sei de que, e fica convencido que aquilo vai fazer algo, ou vai fazer com que ele ganhe o jogo, ou vai fazer com que o adversário perca o que? Pênalti. Uma coisa parecida que acontece, como também existe esse tipo de prática para, não só no futebol, como também aqueles são dentro das suas casas. Pegam numa coisa ou num santo para pedir ajuda. Então, se a pessoa fizer isso, é porque ele está a cometer o que? Politeísmo maior. E Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoar todos os tipos de pecados, menos quando for idolatria. Então, quando a pessoa fizer isso, usando um meio desta natureza, é porque automaticamente essa pessoa está cometendo um erro muito grave. E segundo tipo de coisas proibidas, ou meios proibidos, ou métodos proibidos, é o tawassul ila Allah bi fi'l al-ibadat inda al-qubur wal-adriha. É a pessoa, aquilo que chama a fazer isso, usando um meio ou um método, praticando adoração no túmulo ou numa campa. Vai até ao túmulo, no cemitério, e ele vai fazer uma adoração qualquer lá. Ou numa campa, vai fazer adoração lá. Bidu'a illahi indaha. Fazendo ou pedindo Allah subhanahu wa ta'ala numa campa ou num túmulo. Porque o túmulo foi enterrado ou então fazer uma construção sobre um túmulo, ou então colocar lá o que? Acender lá fogo ou velas, ou então colocar uma barreira ou proteger o túmulo. من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. Tudo isso, se a pessoa fizer, faz parte do politeísmo menor, e que esse politeísmo nega o quê? A unicidade completa. وهو ذريعة مفضية
ila shirk al-akbar, e pode ser causa de a pessoa cair no politeísmo maior. Então nada dessas ações tem que ser feita por alguém em nome de usar como meio ou método para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso está proibido. Tudo isso está proibido. O que está permitido é aquelas 3 coisas que nós mencionamos no início, que são métodos primitivos que Deus pode usar para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Outro tipo de coisas proibidas ou meios proibidos, al-tawassul ila jahil anbiya wa salihin, é usar prestígio de profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, ou então pessoas virtuosas, wa makanatihim, e assim como o que suas categorias e os seus lugares inda Allah, que eles possuem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha muharram, e isso também é haram, bal huwa min al-bid'i al-muhdatha. Isso tudo são inovações. Tudo isso faz parte de inovações. لأن التوسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. Porque são tipo de métodos que Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu e nem autorizou a ninguém a sua prática. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu adina lakum, será que foi Allah que vos ordenou isso? Am ala Allah taftarun, ou então vocês forjam para Allah? Pedir esses tipos de pessoas, ou fazendo isso, pedindo os profetas, mensageiros, usando seus prestígios, foi Allah que vos ordenou, ou vocês estão forjando para Allah subhanahu wa ta'ala? E ainda وأن جاء الصالحين, porque usar prestígio de benfeitores ومكانتهم e seus lugares عند الله perante Allah subhanahu wa ta'ala, إنما تنفعهم هم, isso beneficia a eles mesmos, não é a outras pessoas. Usar prestígio do profeta ou de um praticante de boas ações, então o prestígio dele beneficia a ele mesmo, não a outras pessoas. Por exemplo, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, o que uma pessoa benfeitora fez, vai beneficiar a mim alguma coisa? Não. O que vai beneficiar a mim são minhas ações, meus atos, minhas práticas, é o que vai beneficiar a mim. Assim como os atos deles e as práticas dele beneficiam a ele. Não é você usar o prestígio dele para você pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Você pode usar ele pessoalmente, não suas ações, para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos. Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Nada cabe ao homem senão o que fez. Quer dizer que o homem só pode se beneficiar com aquilo que ele praticou. Ele não praticou nada, nada vai se beneficiar. Ou se for uma outra pessoa a praticar, nada vai te beneficiar da prática dele. Por isso mesmo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez chamou sua filha Fátima, radiyallahu ta'ala anha, dizendo que é Fátima bint Muhammad, ou Fátima bint Muhammad, empenhe-se na prática de boas ações, porque nada vai te beneficiar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ou nada vai te beneficiar das minhas práticas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E chamou toda a sua família e informou isso. Quer dizer, cada um deles terá que empenhar-se na prática de boas ações e não ficar dependendo do que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Não basta só pelo fato dele ter ou ser profeta, ser filho de profeta, isso não é bastante. Afinal de contas, houveram alguns filhos de profeta que entraram no inferno, como filho de Noé. Ele não seguiu o pai, acabou condenado. A esposa do Noé, a esposa do Lot também acabaram condenadas porque não seguiram. Então, o fato dele ser profeta, não, porque isso influenciará a sua família, ou beneficiará a sua família. Então, cada um por si.
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Não há nenhum pecador arcará pela culpa alheia. Cada vai carregar o que ele fez. Cada lhe competirá aquilo que ele fez. Ninguém vai beneficiar outra. ولهذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Por isso esse tipo de método e meio não era conhecido no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninguém fazia isso. Ninguém abusava das pessoas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. A não ser com aquele meio que nós falamos, pedindo a ele para fazer doar para eles, não usando ele pessoalmente como a pessoa que possa beneficiar a eles. Ninguém fazia. نص هذا المنع منه تحريم غير واحد من أهل العلم. E esse tipo de meio e método não é só alimo que fala que é haram. Muitos deles estão unânimes que é haram usar e abusar da pessoa, do profeta ou do benfeitor para pedir o quê? Usar como meio, ou prestígio para usar como meio para você chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى, الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه diz: يكره أن يقول الداعي, é detestável para indivíduo que pede dizer o que? أسألك بحق فلان, te peço através do direito do fulano, ou بحق أوليائك ورسلك, ou através do direito dos seus servos destacados, ou então seus profetas, ou بحق البيت الحرام, ou então através do direito da casa sagrada, ou المشعر الحرام, ou lugares sagrados. Tudo isso está proibido. A pessoa pede diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. É isso que nós temos que fazer, não usarmos prestígio de qualquer que seja profeta ou não, para chegarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. A gente usa o quê? As nossas obras, as nossas ações, os nossos atos, para chegarmos até Allah subhanahu wa ta'ala. Shubuhat wa radduha fi babi at-tawassul. Então, algumas coisas duvidosas, e assim como rejeitar nesse tipo de a rejeição dessas coisas neste assunto que nós estamos falando. قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل. Algumas pessoas fora de Ahl Sunnah wal Jama'a, pode ser que eles tragam algo ou coisas que contrariam aquilo que os Ahl Sunnah wal Jama'a fazem neste tópico aqui que nós estamos falando. Que tópico que nós estamos falando? Sobre meios e métodos, né? Que possam fazer chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. يتوصل بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة, para que eles possam justificar as suas práticas equivocadas. وَلِيَهُمُّ عَوَامِ الْمُسْلِمِينَ بِصِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ, e para eles enganar a maior parte dos muçulmanos no que eles fazem. وَلَا يَخْرُجُ الشُّبُهَاتِ هَؤُلَاءِ عَنْ أَحْدِ الْأَمْرَيْنِ, e a falha desse tipo de pessoas não sai dentro dessas duas possibilidades. A primeira possibilidade: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه. Ou eles usam hadiths fracos, ou então usam hadiths inventados para que eles possam provar o que eles fazem. Para provar o que eles fazem. وهذه يفرق من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها ومن ذلك. Então, e isso também prova o que os hadiths que não são hadiths aceitos, nem eles constam
por exemplo, no que segue. Primeiro hadith: tawassal bijahi fa inna jahi inda Allahi azim. Por exemplo, um hadith que diz que usem do meu prestígio para vocês se chegarem a Allah subhanahu wa ta'ala, porque o meu prestígio perante Allah subhanahu wa ta'ala é muito importante. Esse hadith não existe. O profeta sallallahu alaihi wasallam não falaria isso. Use meu prestígio para chegar até Allah, porque meu prestígio é muito importante. Esse é um tom que nos deixa em dúvida. Um profeta não falaria isso para enganar os seus seguidores. Ou idha sa'altum Allah fas'aluhu bijahi. Ou outro hadith que fala que se vocês forem pedir a Allah, então peçam a Allah usando o meu prestígio, fa inna jahi inda Allahi azim, porque o meu prestígio perante Allah é muito importante. Também não existe isso. Uma coisa que não entra na cabeça. O Islã não é uma religião de politeísmo que usa outras pessoas, ou que usa o que são outras pessoas para você chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se fosse isso permitido, o que faz os padres, papas, não sei o que, sacerdotes, tudo isso seria válido. Mas por que não é válido? Porque ninguém é permitido usar ou abusar do prestígio de uma outra pessoa para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith batil é hadith inválido que ninguém dos grandes teólogos narrou nos seus livros. Não existe nenhum hadith nos grandes livros conhecidos mais famosos que consta esse tipo de ditos. ولا هو في شيء من كتب الحديث. Não hadith grandes livros de hadith consta esse tipo de hadith. الثاني ou número 2: إذا أعيتم الأمور فعليكم بأهل القبور. Se vocês passarem por algumas situações críticas, recorram aos mortos. Esse é hadith. A pessoa morreu, não sabe o que está acontecendo com ele. Vê se recorrer a uma pessoa morta. Uma pessoa que a terra está comendo aquilo que eu chamo, está destruindo a pele, a carne, os ossos dele. Ainda a pessoa acredita que se vocês passarem por uma situação recorram aos mortos. Como é possível isso? Fastaghisu bi ahli al-qubur. Imploram o que? Ajuda aos mortos. Como é possível? Implorar ajuda a uma pessoa que está morta. Como é possível, gente? وهو حديث مكذوب مفترى على رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. Esse hadith é uma invenção, é uma mentira que as pessoas forjaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não existe isso. الثالث outro hadith, terceiro hadith: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. Outro hadith que diz o quê? Que diz: se alguém de vocês fosse otimista para com uma rocha, essa rocha beneficiaria a ele. Rocha, aquilo, ter otimismo para com uma rocha e a rocha vir me beneficiar, como é possível acontecer isso? O que é que vai beneficiar uma rocha? Qual é o prejuízo que ele dá? Ou qual é o benefício que ele dá? Se fosse algo para beneficiar alguém, por que as pessoas vão lá quebrar essa rocha? E não impedem, e não prejudica aquelas pessoas que quebram a rocha? Por que as pessoas vão lá, vão mijar sobre ela ou vão fazer necessidade e ele não afasta dessa ação? Então, como é possível a rocha beneficiar alguém? Então, esse tipo de hadith são hadiths forjados e são hadiths que não existem. O hadith batilun munafi de din al-Islam. Esse tipo de ditos são aquilo falsos e rejeita a religião islâmica, rejeita. وضعه بعض المشركين, foram alguns politeístas que inventaram para colocar as pessoas no politeísmo. Outro hadith, o profeta ele diz aqui: لما
اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقك؟ قال يا ربي لما خلقت لي بيدك ونفخت في من روحك ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تصف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. سبحان الله. حديث متكلم. لما اقترف آدم الخطيئة فآدم عليه الصلاة والسلام Adão cometeu um pecado, cara, ele disse: Ya Rabbi, oh meu Senhor, as'alka bihaqqi Muhammadin, eu te peço através do direito de Muhammad, pelo direito de Muhammad, lima ghafarta li, no que você me perdoou. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya Adam, o que farafta Muhammad? Como que você conheceu Muhammad antes de eu te criar? Cara, então Adam respondeu: Ya Rabbi, oh meu Senhor, lamma khalaqtani, quando você me criou biyadika, através das suas mãos, wa nafakhta fiya ruhaka, e você soprou a alma da vida em mim. Rafa'tu ra'si, eu levantei a minha cabeça, fara'aytu ala qawa'im al-'arsh, e vi dos pilares do seu trono, maktuban, escrito La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que não há outra divindade digna de adoração além de ti, ó Allah, e Muhammad seu mensageiro. Fa'alimtu annaka lam tasfu ila ismika illa ahabba al-khalqi ilayka. Então eu soube que você não ajunta com seu nome, ou não liga com teu nome, ou não qualifica com seu nome, senão a pessoa mais, a criatura mais amada por ti. Faqala. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ghafartu laka wa lawla Muhammad ma khalaqtuka. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse que eu te perdoei, e se não fosse pelo Muhammad, não te criaria. O que vocês acham? Vamos conversar agora. Eu achei isso uma coisa mais, posso falar? Mais ridícula do mundo. Mas eu digo todo mundo, mas não sem dúvida, porque a minha invenção não existe isso. Seria como se fosse um... Então, por isso mesmo, esse tipo de hadith é o que ele quer dizer, que não pode usar isso aqui para chegar como um meio, ou como um método para chegar a nossa palavra. Por quê? O que eles fazem, as pessoas que fazem isso, estão usando o que não existe para fazer o quê? As suas adorações falsas. Nossa. Não existe isso. Esse hadith não existe. Mesmo que a pessoa não é muçulmano, ele vai saber que um profeta não pode falar isso. O hadith batil da aslam. É um hadith inválido que não tem nenhum princípio, que não tem nenhuma origem. ومثل الحديث لولاك ما خلقت الأفلاك. E se não fosse por tua causa, eu não criaria o que é o universo. Então, esse tipo de coisas, por isso mesmo, a pessoa precisa de ter uma crença certa para que ele possa ter o quê? Ter aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é qualquer coisa que ele... Mas, chefe, posso fazer uma pergunta? Quer dizer que então existem hadiths falsos, é isso? É o que não existe mais. Por isso que tem que estudar. É por isso a pessoa terá que estudar para que ele possa identificar quais são esses hadiths falsos. Alguns até não chegam de ser fracos, alguns são falsos ou invenções. Quer dizer que alguém falou, que o profeta falou, enquanto ele não falou. Como isso nós estamos falando agora.
Como até passa na internet, tem muita página aí que fica postando um tipo de hackeio falso, aí quando a pessoa vê, ela acha que é verdade ainda. Exatamente, por isso mesmo a internet não pode ser fonte segura, porque você não sabe quem está postando lá as coisas. Mas eu li na internet, leu-se, mas quem postou aí na internet? Sabe quem postou? Essa pessoa sabe se é inimigo ou adepto do Islã? Tem muitos grupos inimigos que colocam para... Então, às vezes ele pode postar boa coisa no início só para te enganar, no fim para colocar uma coisa falsa para te desviar. Acontece isso. E acontecia isso. Não só neste tempo, como também nos tempos passados. Porque usam a boa coisa para mais tarde trazer uma coisa ruim e te desviar. Porque tudo que você leu no início era boa coisa e era a coisa certa. Não sei o que ele trouxe o Corão, mas trouxe uma coisa e colocou ali a opinião para te desviar. Então, esse tipo de coisa já existe. Por isso deve ter muito cuidado. Então, o Hassan al-Basri diz o que inna hada al-ilmu din. Certamente que este conhecimento é a religião. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Então, olhe e observe com que você leva a sua religião. Não qualquer um aí. Só porque falou. Não é qualquer um porque se fantasia de chefe, coloca aí, não sei, turbante, juba, não sei o que, Europa árabe, e diz que eu sou chefe e você acredita nele. Não, procure ver a honestidade dessa pessoa. Se a pessoa é honesta ou não. Se a pessoa que traz tudo ou que te ensina o que é do livro de Allah e do Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é para qualquer um que você vai buscar a sua religião. Por isso mesmo, quando chegou o tempo da compilação de hadiths, as pessoas eram rigorosas. Queriam saber quem narrou esse hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Era uma pessoa mentirosa? Era uma pessoa virtuosa? Então, se era uma pessoa mentirosa, esse hadith é considerado fraco. É considerado fraco. Então, esse tipo de hadith existe muito. Existe muito. Então, por isso mesmo, a pessoa terá que buscar a sua religião em fontes seguras. Não qualquer um que fala aí em nome da religião. Como a gente vê isso. Hoje em dia, o que tem demais pessoas que se acham de cheikhs. Wallahi. Principalmente na internet. Você vê fantasiado ali, não sei o que é cheikh fulano. O cheikh nem precisa de colocar. A gente conhece cheikh, grande cheikh. Ele, para chamar cheikh, é aquilo que chama. Se incomoda. Ele se sente aquilo. Se sente bem quando você chama pelo nome. Mas você vê ali, a pessoa começa ali a colocar até biografia, coisa que nunca ele passou. Duvida dessa pessoa. Wallah, duvida dessa pessoa. Então, quando são esse tipo de situações, acabam desviando as pessoas. Usam fontes inseguras, fontes inexistentes, em nome da religião para desviar outras pessoas. Então tem que ter muito cuidado. Caros irmãos, a religião é muito importante. É o que você vai levar no seu túmulo. E até no dia da ressurreição. Então, observe o que você vai levar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Observe. Procure saber o que você vai levar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não é qualquer coisa que você vai levar. Tem que levar a religião certa na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje já completei a vossa religião. Wa atimamtu alaykum ni'mati. Ainda agreguei por completo as minhas graças. Wa raditu lakum al-islam dina. Estou satisfeito para convosco a religião islâmica como a vossa religião. Então a pessoa vem procurar. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu até naquela data? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez na sua vida? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou às pessoas como a religião? É isso que a pessoa tem que procurar.
Não é, mas esse é Sheikh fulano. Não. Tá bom. Onde que ele estudou? E onde que ele tirou esse hadith? Que fonte ele está usando? Isso tudo é importante. É importante, é importante, é importante. Você vai ver que a religião, por exemplo, cristã, por que se perdeu a essência dele? Porque as pessoas usavam qualquer fonte. Quando criou-se o Império Romano, no tempo em que havia muito paganismo, tudo o que fazia parte daquilo, as práticas pagãs, acabaram colocando o quê? No cristianismo. Mesmo vestimenta de papa. Por isso encontra lá vestimenta vermelha, não sei o que. Tudo porque juntaram o paganismo com a religião cristã. O que a nossa religião não aceita. A nossa religião é a religião completa e não precisa alguém dar dicas. E não precisa alguém palpitar. E não precisa alguém inventar. E não precisa alguém inovar. Porque tudo está registrado. Tudo está dito por Allah subhanahu wa ta'ala, interpretado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, caros irmãos, eu acho que tagarelei muito. Já basta do que eu falei. Vamos parar por aqui. Acho dawana alhamdulillah rabbil alamin. Caso haja algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, crítica, as portas estão abertas. Durante 5 minutos vamos conversar. Depois, em seguida, vamos fazer a nossa oração. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.